Sejam bem-vindos a mais um episódio do Rota Empresarial, onde eu trago soluções que vão ajudar você, que é dono de uma pequena ou média empresa, a alcançar o faturamento de um ano em apenas 7 meses. E o tema de hoje é: empreendedor pode ter salário? Neste episódio eu vou te mostrar a maneira correta de receber uma quantia, um valor da sua empresa enquanto você trabalha nela, sem prejudicar a lucratividade. Bora? E antes de mais nada, já deixa aí a sua curtida, porque isso faz com que mais empreendedores tenham acesso a essa informação e possam se beneficiar dela. Mas vamos lá. A gente abre uma empresa e aí a gente começa a trabalhar nela, né, ou por ela. Como é que a gente faz para receber um valor dessa empresa? Será que empreendedor pode ter salário? E sim, empreendedor pode ter salário. O nome disso é Prolabore. Mas o que de fato é o Prolabore? O Prolabore é o salário do dono que trabalha na empresa, ou seja, sócio que não trabalha na empresa não tem direito a receber o Prolabore. O sócio, o dono que trabalha na empresa, ele pode sim receber o Prolabore, que é uma espécie de salário, tá? Às vezes a pessoa abre uma empresa como investidora, né? Entra ali na sociedade com alguém, mas ele não está ali no dia a dia da empresa. E aí não tem jeito, ele não tem direito a receber o Prolabore dessa empresa, o salário dessa empresa. O que ele vai receber é a distribuição dos lucros, né, por ocasião do encerramento do ano, encerramento do exercício, apura-se o lucro. Se tiver lucro, ele vai receber essa distribuição. E Prolabore é diferente do lucro. Por quê? Porque o Prolabore você recebe conforme a sua função. E o lucro você recebe conforme a sua participação no negócio. Se você é o único dono, você detém 100% do negócio, você vai receber 100% do lucro, tá? Do lucro que for distribuído. Mas se você tem um sócio e suponhamos que você tem 70%, seu sócio tem 30%, o lucro vai ser distribuído nessa proporção. 70% para você e 30% para o seu sócio. E um outro ponto aqui em relação ao Prolabore é que ele é opcional. Você não é obrigado a receber o Prolabore da sua empresa se você não quiser. Geralmente, o empreendedor abre a empresa e ele precisa receber alguma coisa enquanto ele está ali trabalhando, enquanto a empresa não dá lucro para que ele receba também a distribuição do lucro. Por isso o Prolabore. Mas nem sempre isso é necessário. Né? Pode ser que você tenha uma reserva e você não quer receber da empresa agora, nesse momento, você não precisa ter Prolabore. Ou você tem outras empresas e essas empresas já te dão um bom rendimento, você não precisa receber Prolabore se você não quiser. Então, o Prolabore, ele é completamente opcional, tá? Não se sinta obrigado a ter o Prolabore porque você abriu a sua empresa e precisa receber alguma coisa. Não, o Prolabore é opcional. Mas, por que estipular um Prolabore é importante, né? Por que você precisa fazer isso caso você precise receber alguma coisa da sua empresa? Por que você precisa instituir o Prolabore? Quando você tem um Prolabore e você se atém exclusivamente a ele, ou seja, você não fica fazendo retiradas aleatórias do caixa, pagando contas pessoais, né, do caixa da empresa, você tem alguns benefícios. E isso te permite ter uma gestão profissional, tá? E quando você tem uma gestão profissional, você tem resultados profissionais. Mas quando você tem uma gestão amadora, você colhe resultados amadores. Então, a partir do momento que você começa a separar as finanças pessoais das finanças da empresa, você estipula um Prolabore, você se atém a esse Prolabore, não fica fazendo retiradas aleatórias, não fica pagando contas pessoais com o dinheiro da empresa, você começa a ter uma gestão profissional. Você começa a profissionalizar a gestão do seu negócio. E aí você também começa a colher resultados profissionais. Então lembre-se, quando você tem uma gestão profissional, é natural que você colha resultados diferentes, resultados profissionais. Quando você tem uma gestão amadora,
os seus resultados vão ser amadores. Isso quando ocorrerem. Um outro ponto aqui importante, né, que é um grande benefício, é que faz com que você tenha controle sobre as suas finanças. A gente falou aqui, né, quando você começa a separar as finanças da empresa, das suas finanças pessoais, enfim, quando você começa a tratar essa parte de uma forma mais profissional, você começa a ter mais controle sobre as finanças da empresa. E quando você começa a ter mais controle, você começa a colher informações, porque você registra tudo que entra, tudo que sai, da forma correta. E aí você começa a ter informações, dados para analisar e tomar ações, tomar atitudes em favor do crescimento do seu negócio. Então, esse é um outro benefício, né? Quando você age de maneira profissional, estabelecendo um prolabore, se atendo a ele, sem ficar fazendo retiradas aleatórias, pagando contas aleatórias, você passa a ter controle. Porque quando você não faz isso, ou seja, você faz exatamente ao contrário, fica pagando conta pessoal, fica fazendo retirada aleatória do caixa, você não tem controle. Você não sabe ali, de fato, o que é seu, pessoalmente falando, o que não é, o que é despesa da empresa, o que não é. E aí você não tem controle, você não tem informações fidedignas para analisar e tomar ações, atitudes em favor do seu negócio. E aí quando você vê, você não está tendo lucro. Porque você não tem controle, você não sabe, você não consegue separar as coisas, sabe? E aí é muito comum também, né, empreendedores falarem, eu trabalho, eu não vejo lucro, eu não vejo a cor do dinheiro. E um dos problemas, um dos motivos pode ser esse. Retiradas aleatórias do caixa, pagamento de contas pessoais, não tem prolabore, ou quando tem, não se atém somente ao valor do prolabore. Isso mina a lucratividade da empresa. E é o que nos leva ao próximo ponto. E quando você tem um prolabore, isso permite que a sua empresa tenha lucro, já que você não vai ficar fazendo retiradas aleatórias, não vai ficar pagando contas aleatórias com o caixa da empresa. Você vai fazer ali o registro certinho, você vai analisar, você vai agir em cima dessas informações e a sua empresa passa a ter lucro. E uma coisa que é interessante, aliás, algumas coisas que eu anotei aqui para falar em relação ao lucro, né? É que, literalmente, o objetivo de uma empresa é gerar lucro. Não é o motivo pelo qual ela existe, eu gosto de reforçar isso, né? Mas o objetivo é gerar lucro. Se você constrói uma empresa que não te dá lucro, por que manter essa empresa? Ter uma empresa é o investimento de maior risco que existe no Brasil. Se não te dá lucro, por que manter essa empresa? Então, o objetivo de se ter uma empresa é ter lucro, é fazer com que ela traga lucro e não servir de vaca leiteira para o dono. Quando você abre um negócio e você fica ali só sugando do seu negócio, da sua empresa, sugando, e no final das contas ela não tem lucro, ela está servindo de vaca leiteira. E aí você está colhendo, sabe, um pouquinho ali que na verdade você poderia colher muito mais se você tivesse uma gestão profissional e fizesse com que a sua empresa desse lucro. Então você que é dono deve instituir o seu prolabore e se ater a ele. E aí lá no final do ano, por ocasião da apuração do resultado do exercício, né, que é quando a gente vê se a empresa deu lucro ou prejuízo, aí sim você vai poder usufruir de uma quantia maior de dinheiro. Então o que acontece? O empreendedor, ele precisa aprender a viver com o seu prolabore e enriquecer com lucro, tá? Eu falo enriquecer, mas é uma verdade. Então, é a partir do lucro que ele vai aumentar patrimônio, que ele vai fazer investimentos, talvez até separar uma quantia ali para o seu dia a dia, para viver de uma forma mais confortável. Mas o empreendedor, ele precisa aprender a viver com o prolabore dele e a enriquecer com o lucro. E um outro ponto que é importante trazer aqui é que o prolabore não pode atrapalhar a lucratividade da empresa. Ou seja, se você institui um valor de prolabore que a sua empresa não pode pagar, ou que ela até pode pagar, mas está prejudicando a lucratividade dessa empresa, você precisa reduzi-lo. Então, o prolabore não pode prejudicar a lucratividade da empresa.
A grande questão é que muitas das vezes o empreendedor estipula um valor enorme para ele receber, porque ele quer ter mais conforto, ele quer morar bem, ele quer ter o carrão do ano. Por quê? Porque ele é empresário, né? Então ele estipula um valor muito grande e aí quando chega na apuração do resultado do exercício, a empresa não tem lucro. Às vezes tem até prejuízo. Então, como eu falei, o objetivo da empresa é gerar lucro. Se o seu prolabore ou qualquer outra despesa da sua empresa está impedindo que a sua empresa tenha lucro, você deve reduzir essa despesa. Você deve reduzir o seu prolabore. E ao ter lucro, parte dele deve ser reinvestido na sua empresa. Senão ela não cresce, tá? Então, quando você apura o lucro, você vai determinar um percentual para que você possa reforçar o seu capital de giro, caso ainda precise. Um percentual para você construir a sua reserva de emergência. E um percentual para que você possa reinvestir na sua empresa. E aí sim, o percentual restante é o que você vai receber, é o que você vai embolsar, vamos dizer assim. Então, quando se tem lucro, parte do lucro não pode simplesmente ser gasto, né, ou ser distribuído entre os sócios. Ele precisa ser reinvestido tanto para a segurança da empresa, que é quando você forma o capital de giro, a reserva de emergência, tanto para o crescimento dela, que é quando você destina uma parte para o investimento. E quando a empresa está tendo prejuízo, é possível sim manter o prolabore, desde que ela tenha reservas, tá? Por isso que é tão importante construir essas reservas, que é a segurança financeira da empresa. Construir capital de giro, reserva de emergência, enfim. Se a empresa tem reservas e está em um momento de dificuldade, você pode manter o prolabore. Agora, se a empresa não tem reservas e esse momento de dificuldade está acontecendo, você precisa rever o seu prolabore. E eu falei em se ter uma gestão profissional, gestão amadora. Qual é o maior benefício de se ter uma gestão profissional, né? A gente sabe que quando a gente tem uma gestão amadora, a gente colhe resultados amadores. Quando a gente tem uma gestão profissional, a gente colhe resultados profissionais, tá? Mas que resultados são esses? Então vamos lá. Quando a gente tem uma gestão profissional, naturalmente, não tem para onde correr, naturalmente a gente tem aumento de eficiência. E quando a gente tem aumento de eficiência, a gente tem aumento de resultado. E aumento de resultado se traduz em quê? Aumento de faturamento, aumento de lucro. Então, como é que você faz para medir se a sua empresa está sendo eficiente? Se você está tendo uma gestão amadora, é quando você começa a ver essas coisas aumentando o faturamento, aumentando o lucro. Isso é da noite para o dia? Não, não é da noite para o dia. E é com uma única coisa que você faz isso? É um único aspecto que você trabalha no seu negócio que você faz isso? Não, também não é. É uma série de coisas. Mas quando você começa a tratar a gestão da sua empresa de forma profissional, é isso que acontece. E aí fica muito natural você alcançar a meta de faturamento que você estabeleceu para o ano inteiro em apenas 7 meses. Porque você começa a trabalhar várias engrenagens que estão interligadas ali e que fazem isso acontecer. Começam a trazer resultado para o seu negócio e a antecipar resultados do seu negócio como a meta de faturamento. Então vale a pena, vale muito a pena ter uma gestão profissional. Agora, uma gestão profissional, ela exige muito da gente. Não adianta a gente pensar que a gente vai abrir um negócio, vai fazer as coisas do jeito que a gente acha que tem que ser ou da forma como a gente quer e que isso vai ser uma gestão profissional. Geralmente não é. Geralmente a gente tem atitudes, né, que impedem que a gente tenha uma gestão profissional e aí impede que a gente tenha resultados profissionais. Então, ter uma gestão profissional é muito bom, traz resultado, mas exige muito da gente. Faz com que a gente repense, né, várias coisas que a gente vem fazendo, praticando ou acreditando, né, que seja o melhor para a empresa. Exige uma nova forma de pensamento. Por exemplo, às vezes eu escuto muita gente falar assim: ah, Carol, mas
Peraí, pra que ter uma empresa se eu não posso fazer o que eu quero? Tá, a empresa é minha. Se eu quiser pagar uma conta pessoal com dinheiro da empresa, eu posso, a empresa é minha, né? Escuta as pessoas falarem isso. Só que não, você não pode. O que adianta você abrir uma empresa, fazer tudo o que você quer e a empresa falir? Você não tem empresa depois? Sair endividado, sair todo enrolado, triste, depressivo, porque não deu certo. O que adianta? Então, ter uma gestão profissional, ela envolve primeiramente uma mudança de pensamento. Peraí, a empresa é minha, tá? Mas eu vou fazer as coisas como tem que ser. Por quê? Porque eu quero resultado lá no final. Eu não quero dor de cabeça, eu não quero me enrolar, eu não quero, sabe? Eu não quero acabar com a minha empresa. Pelo contrário, eu quero fazer ela crescer. Então envolve uma mudança de pensamento. E quando a gente muda esse pensamento e a gente começa a se abrir para aquilo que tem que ser feito de forma profissional, aí os resultados vêm. Aí os resultados acontecem. A gente colhe resultado ou deixa de colher resultados da nossa empresa muitas das vezes pelo que está aqui, ó, na nossa cabeça. Então vale a pena ter uma gestão profissional. Tá, Carol, mas e se eu não quiser estipular um Prolabore? Como eu disse, o Prolabore é opcional. Você não é obrigado a estipular. Se você trabalha na sua empresa, mas você não tem necessidade de retirar nenhum dinheiro dela ao longo dos meses para se manter, tá tudo bem, você não precisa tirar. Agora, o problema está quando você precisa retirar esse dinheiro para sobreviver e você não institui o Prolabore. Aí é que está o problema. Então, se você precisa receber alguma coisa da sua empresa, não faça isso informalmente. Regularize isso. E isso é através de Prolabore. Quando você não faz isso, aí sim, você prejudica a lucratividade da sua empresa. Você prejudica os controles e as análises da sua empresa e você não tem informações fidedignas para agir em favor do seu negócio, e aí você prejudica os resultados da sua empresa. E existem alguns grandes erros que as pessoas cometem em relação a essa questão do Prolabore, e eu quero compartilhar para que você não cometa os mesmos erros. Estipular o Prolabore dos sócios com base no percentual de participação de cada um no negócio. Mas isso tem a ver com função, tá? E não com a participação que cada sócio tem na empresa. O outro erro é estabelecer um valor de Prolabore que a sua empresa não tem condições de pagar. É muito comum empreendedor estabelecer um salário para ele, né? Porque quando a gente é dono, a gente cai nessa tentação de legislar em causa própria. Ah, a empresa é minha, eu tiro o dinheiro que eu quiser. Mas nem sempre a empresa tem condições de pagar. Então, esse é um grave erro porque prejudica a lucratividade da empresa, prejudica o caixa da empresa e faz com que a empresa fique em dificuldade, né? Chega ali o momento de pagar uma conta, não tem dinheiro. Chega o momento de investir, não tem dinheiro. A empresa traçou todo um plano, né, muitas das vezes de crescimento, de investimento, e aí por conta disso não consegue. Então é importante estabelecer um Prolabore que a empresa tenha condições de pagar, tá? Um outro erro também é não estabelecer um valor fixo, né? A gente já falou bastante sobre isso, ficar fazendo retiradas aleatórias, ficar pagando contas aleatórias com o caixa da empresa. Estabelecer o Prolabore é com ele que você precisa viver. Por mais doloroso que isso seja, sabe? Quando a gente empreende, a gente precisa ter um alto grau de disciplina, tanto no nosso empreendimento, na nossa empresa, quanto na nossa vida pessoal. Se a gente não tiver essa disciplina, a gente vai cair na tentação de comprometer a empresa em prol do nosso conforto, em prol da nossa satisfação, enfim. Então não caia nesse erro, tá bom? Estabeleça um valor fixo e se atenha a esse valor. Um outro erro também, muito cometido, é deixar o caixa zerado sempre que a pessoa vai receber o Prolabore. E para que isso não aconteça, você pode dividir, né, o pagamento desse Prolabore em 2 vezes, talvez aí de 15 em 15 dias, em 4 vezes, né, semanalmente. Então isso faz com que a sua empresa tenha caixa, né, mantenha o caixa, ele tenha fôlego para pagar as contas dela, sem que em um único período do mês saia um valor muito grande e ela fique ali descapitalizada. Então, se é o caso da sua empresa, né, se fazer essa retirada de uma única vez vai prejudicar a sua empresa, faça isso em 2,
em 4 vezes, mas procure não trazer esse impacto de uma vez só para o caixa da sua empresa. Um outro erro é não revisar o valor do Prolabore em momentos de dificuldade econômica da empresa, ou seja, mantenha ali o mesmo salário, né, tanto em momentos de prosperidade quanto em momentos de dificuldade. Isso também é um grande erro, porque nem sempre a empresa está numa crescente, sabe? Existem momentos de dificuldade, tem momentos que ela está lá em cima, tem momentos que o negócio já não está tão bom assim. Faz parte do dia a dia da empresa. É claro que com uma gestão profissional, você minimiza isso em muito, mas a vida de uma empresa, ela tem sim esses altos e baixos. Então é importante você rever o teu Prolabore em momentos de dificuldade. E aí, é aquele grau de disciplina, né, que a gente precisa ter, porque a gente se acostuma com um determinado padrão e a gente não quer abrir mão daquele padrão. Mas em momentos de dificuldade, em benefício da sua empresa e, consequentemente, para o seu benefício, futuramente, você precisa rever o seu Prolabore. Um outro erro é não registrar contabilmente a retirada do Prolabore. Às vezes, o empreendedor, ele até institui o Prolabore, ele se atém a ele ali, enfim, tudo que a gente já conversou, mas não registra contabilmente. Não registra no contrato social da empresa. E aí, quando não registra contabilmente, nem no contrato social, acaba-se não recolhendo INSS, não recolhendo o imposto de renda, caso tenha em função do valor, e faz também com que esse Prolabore não tenha validade jurídica. Então é importante, ao instituir o Prolabore, informar isso ao seu contador, para que ele faça todos esses recolhimentos e que para que tenha validade jurídica no direito do trabalho o seu Prolabore. E quais são os benefícios de se ter o Prolabore? A gente falou, né, lá um pouco mais no início sobre o aumento do resultado, o aumento do faturamento. De fato, esse é o maior benefício de se ter uma gestão profissional, e isso passa por instituir um Prolabore e se ater a ele. Mas existem alguns benefícios relativos ao Prolabore. E além de você proteger a lucratividade da sua empresa, ter maior controle sobre as finanças do seu negócio, você passa a ter direito à aposentadoria quando você institui e legaliza o seu Prolabore. Outro benefício é auxílio-doença, pensão por morte, licença maternidade, né? Para quem é mulher, comprovação de rendimentos, né? O seu contador pode emitir um comprovante de rendimentos para você, caso você precise. Então, quando você registra, né? Porque aí volta lá no que a gente falou. Se você não registra, não recolhe INSS, não recolhe imposto de renda e nada disso aqui é possível. Sobretudo por conta do INSS, da falta do pagamento do INSS. Mas se você faz tudo direitinho, aí você tem direito à aposentadoria, auxílio-doença, pensão por morte, licença maternidade, comprovação de rendimento. Ah, Carol, mas isso aí para mim é um benefício irrisório. Ok, pode até ser hoje, mas a gente não sabe o dia de amanhã, né? Então registre. Porque se você precisar desses benefícios em algum momento, você vai ter. E como determinar o valor do Prolabore? Como saber, né, Carol? Quanto que eu tenho que pagar para mim de Prolabore, o meu sócio, enfim. Então vamos lá. Primeiro você vai analisar a função que você exerce. Se tem sócio, né, e trabalha na empresa, a função que vocês exercem. E aí vocês vão olhar para o mercado e vocês vão ver quanto que o mercado paga para essa função. E aí você tem que considerar o porte da sua empresa, porque uma coisa, vamos supor, você é o CEO da sua empresa, o presidente da sua empresa. E aí você olha para o mercado, né, uma multinacional, quanto é que uma multinacional paga para um CEO, para um presidente? Milhões às vezes. Então, não adianta você olhar, mas o mercado paga. Não, você tem que olhar em relação à realidade da sua empresa, ao tamanho da sua empresa, ao porte da sua empresa. Quanto que uma empresa do seu porte, do seu mercado, está pagando para alguém da sua função? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é analisar se a tua empresa tem capacidade de pagamento. Porque não adianta você olhar para fora e falar, ah, tá, então o presidente ganha tanto. Ok. E aí você vai e joga lá o teu Prolabore naquele valor, mas a sua empresa não tem capacidade de pagamento. Então você precisa analisar esses dois aspectos.
quanto que uma empresa do porte da sua está pagando para aquela função e se a sua empresa tem a capacidade de pagamento. E uma coisa que é importante a gente falar é que Prolabore não dá direito a 13º, a férias, a 1/3 de férias, esses benefícios, né, que quem é CLT, né, quem é funcionário tem. Mas nada impede que você receba isso. Nada impede que você coloque no contrato de trabalho, ok? A empresa é sua, né? Você tendo sócio, você vai conversar com o seu sócio, nada impede que vocês acordem isso e coloquem no contrato de trabalho. E aí, falando em sócios, quando existem 2 ou mais sócios na empresa, que trabalham na empresa, cada um vai receber o Prolabore de acordo com a sua função, tá? Independente da função que exerce. Por exemplo, se um é o CEO da empresa, o presidente da empresa, e o outro é o, não sei, diretor financeiro da empresa, cada um vai receber conforme a sua função. Ah, Carol, mas isso não vai gerar conflito? Não tem por que gerar, né? Pode até gerar porque às vezes as pessoas não têm essa consciência de que o Prolabore é pago em relação à sua função, a função que a pessoa exerce. Mas não é para gerar. As pessoas precisam ter essa consciência. Não, eu vou receber de acordo com a minha função. E aí, lá na distribuição de lucros, cada um vai receber conforme a sua participação na empresa. Se um tem, sei lá, 60% e o outro 40%, cada um vai receber em relação à sua participação, tá? E aí, para evitar conflitos entre sócios, tudo deve ser acordado previamente, tudo deve ser colocado em contrato social, tudo deve ser acordado para que, né, não tenha nenhum problema, nenhum conflito, nada de ficar colocando o teu salário, ah, mas é assim que faz, o mercado paga assim, aí eu vou lá e coloco por minha conta e risco. Não, tudo deve ser acordado entre os sócios, tá? E um outro detalhe também, para a gente terminar aqui, que costuma surgir muito, é o seguinte, ah, Carol, tá, mas na minha empresa tem um sócio que não trabalha na empresa. Os outros trabalham na empresa. Esse sócio que trabalha na empresa, ele pode se sentir injustiçado quando ele for receber a parte dele dos lucros, porque ele não recebeu nada durante o ano, ele não recebeu o Prolabore, mas os outros receberam? E a resposta é não. Ele não pode se sentir injustiçado, porque o Prolabore, ele é o salário de quem trabalha. Se a pessoa não trabalha na empresa, ela já precisa estar consciente de que ela só vai receber o lucro por ocasião da distribuição dos lucros. Se a empresa não teve lucro, os sócios precisam, né, se capacitar, serem mais eficientes, trabalharem melhor, com mais inteligência, com mais estratégia para fazer a empresa ter lucro. Mas se a empresa não teve lucro, ele não vai receber nada. Prolabore para quem trabalha na empresa. O lucro, ele é distribuído para todos que têm a participação na empresa. E aí, curtiu esse vídeo sobre Prolabore? Eu espero que ele tenha esclarecido, né, todas as suas dúvidas em relação ao tema. Mas, se não esclareceu ainda, deixe nos comentários aqui embaixo qual é a sua dúvida, que eu vou procurar responder. E eu já peço para você curtir, compartilhar com os seus amigos, com outros empreendedores, para que a gente possa formar uma grande corrente do bem e espalhar essa mensagem que pode beneficiar a muita gente. E eu vou te pedir também, comente aqui embaixo qual foi a maior sacada que você teve desse episódio e que você vai colocar em prática na sua empresa. E eu fico por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!